Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um exemplo de pórtico com duas articulações. Professora Camila. Vamos lá. O nosso exemplo, assim como todas as estruturas que você for calcular, você tem que observar a princípio essa estrutura, uma estrutura linear ou uma estrutura não linear. Como que você vai fazer isso? Observando os pontos da estrutura para saber se ela tem uma descontinuidade, né? Então, nesse caso aqui, nós temos sim uma estrutura não linear, né? Você vê que ela faz essa descontinuidade na estrutura, isso aqui nós chamamos de pórtico. E no nosso pórtico, nós temos duas articulações, ou o que a gente pode chamar de rótula. Temos uma rótula aqui e uma outra rótula aqui. Acima dessa rótula, nós temos um momento de 5 toneladas força-metro. Temos uma carga distribuída que vai deste ponto até o final de 1 tonelada força por metro. A estrutura tem 6 metros de comprimento e 2 metros desse ponto aqui, desse ponto até o primeiro apoio, 8 metros desse apoio ao último apoio. Em relação aos apoios, esse primeiro apoio é um apoio de segundo gênero e esse apoio é um apoio de terceiro gênero. Então, eu tenho vertical e horizontal nesse, vertical, horizontal e momento nesse outro apoio. Quando se tem uma estrutura com duas articulações em que os apoios são apoio de segundo gênero e apoio de terceiro gênero, você vai ter que seccionar a estrutura para poder calcular. Não tem como calcular daquela forma simples que a gente havia calculado anteriormente. Então, nós vamos dividir a estrutura em seções. Eu vou ter aqui minha primeira seção, aqui a minha seção, que eu vou chamar de seção número 2, e aqui a seção número 3. Lembrando que sempre se divide a estrutura nas rótulas. Quando você for calcular reações nos apoios, você sempre vai dividir onde você tem a rótula. Então, ó, aqui eu vou dividir aqui e vou dividir aqui. Então, eu vou ter aqui uma seção, vou calcular tudo para essa minha primeira seção. Aqui eu vou ter a seção número 2, vou calcular tudo para cá. E aqui eu vou ter a seção número 3. Vamos lá. As nossas convenções serão vertical para cima positivo, para baixo negativo, horizontal para a direita positivo, para a esquerda negativo. E o momento nós consideramos positivo no sentido horário. Na minha primeira seção, eu tenho uma carga distribuída. Olha só, a nossa primeira seção é daqui para cá. Tenho essa carga distribuída. Eu considero ela daqui até aqui. É a minha primeira seção. E tenho apoio de segundo gênero. Ok? Como o comprimento desse ponto aqui, nesse, são 6 metros, e a minha carga distribuída é 1 tonelada força por metro, ou seja, está sendo aplicado a cada metro 1 tonelada força, eu vou ter uma concentrada de 6 toneladas força. Essa concentrada de 6 toneladas força vai estar posicionada no meio, porque a minha figura geométrica da minha carga distribuída é no formato de um retângulo. Percebam, no formato de um retângulo. Então, ela vai estar posicionada a 3 metros, porque a distância daqui para cá é 6, ela vai estar posicionada no meio. Então, ela vai estar a 3 metros desse ponto para cá, 3 metros desse ponto para cá, no centro. O meu apoio de segundo gênero, eu vou ter uma vertical e uma horizontal, que eu hipotetizei as duas positivas. E na minha rótula, eu vou ter uma vertical, que eu vou chamar de VB, vou chamar esse ponto aqui de B. E vou ter uma horizontal, que eu vou chamar de HB. Hipotetizei as duas positivas. Feito isso, você vai vir para as equações de equilíbrio. Então, vamos lá. As nossas equações de equilíbrio. Somatória das forças horizontais é igual a zero. HA mais HB é igual a zero. Essa é a nossa equação número 1. Somatória das forças verticais é igual a zero. VA mais VB
menos 6 é igual a 0. VA mais VB é igual a 6. Essa é a nossa equação número 2. Vamos fazer a somatória dos momentos. Vamos fazer os momentos em A, porque é aqui que eu tenho um apoio. Aqui eu tenho rótulo. Se você tem apoio e rótula, o ideal é que se faça a somatória dos momentos onde você tem apoio. Caso você tenha duas rótulas, aí nesse caso você vai escolher uma das rótulas para fazer o momento. Então, nesse nosso caso, nós vamos fazer o momento em A. Momento em A. VB vezes 4, negativo, está em sentido anti-horário. 6 vezes 1, que é a distância daqui para cá. Positivo, está em sentido horário. Eu estou analisando pela minha convenção, que no sentido horário é positivo. HB vezes 6, que é a distância daqui para cá. Positivo, porque está em sentido horário, é igual a 0. Nesse caso, eu tenho menos 4VB mais 6HB mais 6 é igual a 0. Menos 4VB mais 6HB, 6 está positivo, passa para cá negativo. Menos 6 tonelada-força. Essa é a nossa equação número 3. Vamos seguir. Seção número 2. Lembrando que a nossa seção número 2 é esse pedaço aqui da estrutura. Então, eu tenho uma carga distribuída aqui e tenho um momento aqui de 5 toneladas-força-metro. Se eu tenho a carga distribuída, eu preciso fazer a concentrada desse pedacinho também. Então, a concentrada ficou 4 toneladas-força, porque a distância daqui para cá é 4 metros e a distribuída é 1 tonelada-força por metro. Então, eu tenho 4 toneladas-força. Na rótula, eu hipotetizei na anterior VB positivo. Nesse caso, VB vai ser negativo na seção seguinte. HB, eu hipotetizei positivo. Nesse caso, ele vai ser negativo. E vou ter os 5 toneladas-força-metro e vou ter a minha outra rótula, que nesse caso eu vou chamar de ponto C. Então, eu vou ter VC, que eu vou hipotetizar positivo, e HC, que eu também vou hipotetizar positivo. Mas, como nós estamos falando, são hipóteses. Você pode hipotetizar ao contrário, não tem problema. Muito bem. Vamos para as equações de equilíbrio. Então, somatória das forças horizontais é igual a 0. Eu vou ter HC menos HB é igual a 0. Essa é a minha equação número 4. Somatória das forças verticais é igual a 0. Vertical eu tenho VC menos VB menos 4 é igual a 0. Então, VC menos VB é igual a 4. Esse 4 estava negativo, passou para o outro lado positivo. Essa é a nossa equação número 5. E vou fazer os momentos. Agora, eu não tenho apoio, tenho apenas duas rótulas. Nesse caso, eu vou escolher uma das rótulas para fazer. Eu vou escolher o ponto C. Por quê? Porque eu já calculei na minha seção anterior, na minha seção número 1, momento e utilizei esse HB quando eu fui calcular. Então, eu vou calcular na seção seguinte para tentar encontrar um valor de incógnita. São hipóteses que você faz. Caso não tenha como, você não encontre o valor, pode fazer o momento em outro ponto, né? É tudo por hipóteses, né? Tentativas. Muito bem. Vamos fazer o momento no ponto C. Então, eu vou ter VB vezes 4. O meu VB é negativo. A distância daqui para cá é 4. VB vezes 4. 4 vezes 2, que é essa distância daqui para cá, também é negativo, está em sentido anti-horário. E vou ter HB vezes 3, negativo também, está em sentido anti-horário. E o 5. O 5 eu não vou multiplicar, porque o 5 já é momento. Esse é o valor do momento. Então, 5 toneladas-força vezes metro. 5 toneladas-força metro. Então, já tenho 5. De acordo com a minha convenção de sinais, esse meu 5 é um 5 positivo, porque ele está no sentido horário, né? Então, eu vou fazer aqui
menos VB vezes 4, menos 4 vezes 2, menos HB vezes 3, mais 5 é igual a zero, que não coube aqui. Menos 4 VB menos 3 HB é igual a 3 toneladas força. Essa é a minha equação número 6. Isso aqui é um 6, mesmo que não pareça. Vamos seguir. Ainda não conseguimos encontrar nenhum valor de cota, né? Então, vamos para a seção número 3. A minha seção número 3, ela é esse pedacinho aqui. Um apoio de terceiro gênero, uma rótula. Esse momento não vou considerar, porque eu já considerei ele na seção anterior. Então, vamos lá. Na minha seção anterior, eu havia hipotetizado VC positivo. Nesse caso, VC será negativo. Assim como o HC, que eu também havia hipotetizado positivo, agora ele será negativo. Aqui eu tenho um apoio de terceiro gênero, então eu vou ter uma vertical, que eu vou chamar de VD, uma horizontal, que eu vou chamar de HD, e um momento, que eu vou chamar de MD, momento em D. E eu vou hipotetizar o meu momento positivo também. Indo para as equações de equilíbrio, eu vou ter HD menos HC é igual a zero. Essa é a nossa equação número 7. Nas verticais, eu vou ter VD menos VC é igual a zero. Essa é a minha equação número 8. E vou ter o momento em D. Vou fazer a somatória do momento em D. Perceba, eu tenho aqui um apoio de terceiro gênero e uma rótula. O ideal é que se faça no apoio. Então, vou fazer aqui no meu ponto D. VC não entra, porém HC entra, porque eu tenho distância daqui para cá. Então, vai ser HC vezes 3, que o nosso HC é negativo, mais o momento que eu hipotetizei positivo é igual a zero. Então, 3HC mais o momento em D é igual a zero. Essa é a nossa equação número 9. Oh, não encontramos nenhum valor. Vamos encontrar, só um minuto. Quando nós enumeramos aqui as nossas equações, nós encontramos 9 equações sem valor, né? Do 1 até o 9 eu encontrei equações. Porém, se nós analisarmos com mais critério, vamos perceber que a minha equação número 3 e a minha equação número 6, elas formam um sistema. Perceba, eu tenho menos 4VB aqui, também tenho menos 4VB aqui. Tenho HB e tenho HB. Então, eu posso formar um sistema com essas duas equações. Vamos lá. Quando eu faço o sistema, a minha equação número 3 e a minha equação número 6, eu vou colocar aqui a minha equação número 3 e a minha equação número 6. Como é um sistema simples, eu posso multiplicar por menos 1 para poder cortar alguma incógnita, né? Isolar alguma incógnita, vamos dizer assim. Então, eu multipliquei por menos 1, aqui que era negativo ficou positivo, o 3HB, que também era negativo, ficou positivo, e o 3, que era positivo, ficou negativo. Beleza. Então, eu vou somar 6 com 3, 9HB, 6 com 3, 9HB. HB é menos 1. Encontramos o valor de uma incógnita. Agora, nós vamos sair substituindo em todas que a gente conseguir. Eu tenho o meu valor de HB, que foi menos 1. Então, posso substituir na minha equação número 1. HA mais HB é igual a zero. HA, eu tinha HB negativo, menos com mais, menos, igual a zero. HA é igual a 1 tonelada força. Perfeito. Vamos para a equação número 2. Não vamos para a equação número 2. Não temos o V. Não temos VA e nem VB dessa equação aqui. Então, vamos para a equação número 3. A nossa equação número 3 é menos 4VB mais 6HB é igual a menos 6. Então, eu posso substituir o HB aqui. O meu HB era menos 1. Então, eu substituo o menos 1 aqui, encontro o valor de VB, que é zero. Agora sim, vamos para a equação número 2. Na equação número 2, eu tenho VA mais VB é igual a 6.
Então, VA mais o meu VB é 0, é igual a 6. VA é igual a 6 toneladas força. Perfeito. Vamos para a equação número 4. A equação número 4 é HC menos HB é igual a 0. Muito bem. Nós vamos pegar e vamos fazer HC, o meu HB é negativo, negativo com negativo positivo. HC mais 1 é igual a 0. HC é igual a menos 1 tonelada força. Na minha equação número 5, eu tenho VC menos VB é igual a 4. VC menos o VB é 0, que é igual a 4. O VC é 4 toneladas força. Vamos para a equação número 6? Não vamos para a equação número 6, nós já fomos anteriormente. Encontramos o valor de HB. Agora vamos para a equação número 7. HD menos HC é igual a 0. HD mais 1 é igual a 0. HD é igual a menos 1 tonelada força. Equação número 8. VD menos VC é igual a 0. VD menos o meu VC é 4, que é igual a 0. O meu VD é 4 toneladas força. Agora vamos para a equação número 9. A equação número 9 é 3HC mais momento em D é igual a 0. Menos 3 vezes o meu HC nós havíamos encontrado, que era menos 1, equivale a menos 1, ainda é, mais o momento em D é igual a 0. O momento em D é igual a menos 3 toneladas força metro. Ok. Encontramos todos os valores. Agora, nós vamos fazer o diagrama de corpo livre final. O nosso VA, nós havíamos hipotetizado ele positivo. Ele deu positivo, 6 toneladas força. O nosso HA também havíamos hipotetizado positivo, deu positivo, 1 tonelada força. O HD, a gente havia hipotetizado positivo, deu negativo, inverto a direção da seta. O VD, havíamos hipotetizado positivo, deu positivo 4 toneladas força. O nosso momento, que havíamos hipotetizado positivo, ele deu negativo, vou colocar ele aqui. Ele equivale a 3 toneladas força metro. Lembrando que, quando eu tenho articulações, os valores que eu encontrei na articulação, eles não entram no diagrama de corpo livre final. Eu só faço essa divisão da estrutura para encontrar os valores. Então, o diagrama de corpo livre final fica assim. Obrigada, até mais. Eu espero ter ajudado. Estudem bastante. Um abraço. Tchau, tchau.